Antes de mais nada, quero agradecer ao professor Vitor Flores pelo gentil convite para participar desse encontro. Gostaria de dizer que estar aqui nessa oportunidade é uma satisfação muito especial, porque é a primeira vez na minha carreira que eu participo de uma reunião acadêmica em Portugal. Isso me deixa lisonjeado. Então, reitero os agradecimentos ao Vitor por esse convite. Além disso, o tema desse encontro me fascina. Produzidas por diferentes técnicas e processos, as fotografias se prestam como meios de conhecimento visual, fontes históricas para o estudo e a pesquisa transdisciplinar de múltiplos aspectos da história, cultura, memória e identidade das sociedades. O patrimônio cultural de um povo tem na imagem fotográfica e nos seus artefatos, suportes da informação, a memória visual preservada. Meu tema se refere justamente a um momento um pouco anterior à expansão da fotografia pelo mundo, a um momento em que a fotografia, ou a ideia dela, era ainda algo que alguns pesquisadores, muito poucos, uns afastados dos outros, pensavam e experimentavam com um propósito semelhante, o de tornar permanentes as imagens da câmera obscura. Me refiro às primeiras décadas do século XIX e, mais precisamente, à década de 1830. As abordagens históricas, quando buscam analisar as possíveis causas determinantes das descobertas, costumam repetir, entre aspas, que a ideia estava no ar. Fechado. Na realidade, essa frase explica muito pouco sobre o fenômeno, pelo menos no caso que abordaremos aqui. Como compreender o fenômeno da invenção da fotografia ou de qualquer outra invenção sem um amplo conhecimento do contexto histórico, cultural, social, econômico, político, do lugar em que ela se deu? Como compreender o fenômeno sem um estudo pormenorizado da biografia do autor, sua vida, formação, inquietações e sentimentos, pensamento e motivações? Como avaliar a dimensão das realizações dos diferentes pesquisadores sem esse conhecimento? E não apenas aquele de uma curiosidade ou que seja um estudo mesmo que detalhado, do ponto de vista técnico, absolutamente suspenso no ar, sem raízes na realidade social. Nesse sentido, é fundamental assinalar um ambiente favorável para o avanço da ciência e da técnica que se conformava em alguns países da Europa desde o século XVIII, especialmente na Inglaterra, berço da Revolução Industrial. A ideia da produção em série estava na base dessa produção. Foi num ambiente cultural e artístico promissor e num século em que pontilhavam inovações tecnológicas de toda a espécie que se desenvolveu a ideia da fotografia por parte dos seus precursores na Europa, particularmente na França e Inglaterra. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, as décadas de 1820 e 1830 são determinantes para nos aproximarmos das motivações e sonhos que povoavam a imaginação de Antoine Hercule Romuald Florence, francês de Nice, nascido em 1804, recém-chegado ao Brasil, 1824, 2 anos apenas, logo que se segue a independência do Brasil, e chegava como grumete da Marinha Real numa fragata de nome Marie-Thérèse. Tinha então 20 anos de idade. Florence revela na sua autobiografia que desde muito jovem, ao ler Robinson Crusoe, tornou-se apaixonado pelas viagens e aventuras marítimas. Dizia ele no seu manuscrito, no seu diário, que não havia um ponto no globo
pelo menos além do Mediterrâneo e também do Mediterrâneo, que ele não quisesse conhecer. Era uma fascinação que tinha pelo mar e, de fato, por essa razão, ele se moveu para essa viagem como um grumete da Marinha Real, embarcando nessa fragata e veio para o Brasil. E esse talento o levou a candidatar-se como desenhista de uma das mais famosas expedições científicas que visitaram o Brasil durante o século XIX. 2 anos após a sua chegada, Flourens foi contratado como um dos desenhistas da expedição Langsdorff, patrocinada pelo governo imperial da Rússia, que percorreu o Brasil, o interior do Brasil, por via fluvial, percorrendo 13.000 quilômetros entre 1825 e 1829. Missão científica chefiada pelo médico e naturalista barão de Langsdorff, Georg Heinrich Freiherr von Langsdorff, que acumulava o cargo de cônsul-geral da Rússia no Rio de Janeiro. Coube ao francês Aimé Adrien Tonnet e a Hercule Flourens, ambos franceses, respectivamente o primeiro e segundo desenhistas da expedição. Coube a eles a tarefa de registrar, pela iconografia, pelo desenho, os mais diferentes aspectos da viagem. Foi uma expedição super preparada, levou 2 anos o preparo dessa expedição. E uma comissão científica formada por pessoas de real importância mundial nas áreas de astronomia, de estudos da natureza, naturalistas, químicos, e essa gente toda se reuniu sob a chefia do barão de Langsdorff e se meteram pelo sertão e pelos rios que ligavam o interior de São Paulo até a Amazônia. Infelizmente, essa expedição foi plena de infortúnio. Isso a par das grandes descobertas que foram feitas do ponto de vista científico. O primeiro desenhista, Tonnet, morreu afogado no rio Guaporé. Langsdorff e os demais companheiros foram vitimados pela malária, beriberi e outras doenças tropicais. O chefe da expedição, acometido de insanidade mental, nunca mais recobraria a razão. Diante desses incidentes, coube a Flourens o relato completo da expedição, que só seria descoberta 60 anos depois, porque esse material todo, com o desaparecimento de Langsdorff, o material coletado e os desenhos permaneceram esquecidos por muito tempo, por décadas, desde 1829 até o fim do século, na Academia de Ciências de São Petersburgo, mais tarde, Academia de Ciências da União Soviética. Se a documentação iconográfica realizada por Flourens tivesse sido publicada, o seu destino teria sido totalmente outro. Assim como foi dos artistas Jean-Baptiste Dieudonné, que participou da missão artística francesa ao Brasil em 1816 e permaneceu no país, e Johann Moritz Rugendas, outro fantástico desenhista também. Os trabalhos deles foram aclamados na Europa, dessa civilização, ou, ao contrário, uma civilização entre aspas, desse reduto exótico da América do Sul, esquecido, né, e desenhado por esses grandes desenhistas. As obras deles tiveram um enorme sucesso junto aos consumidores do exotismo que prevalecia na Europa, paralelo ao exotismo oriental. Essa seria a grande frustração, e a primeira frustração de Flourens. Em 1829, quando de retorno da expedição, desejava publicar suas observações sobre os sons produzidos pelos animais, cujos registros ele anotava durante
os anos de expedição. Deu o nome a essa pesquisa de zoofonia. Zoofonia, um estudo das vozes, um estudo dos sons dos animais. Nessa altura ele percebe o vazio em que ele se encontrava na vila de São Carlos, perdida no interior da província de São Paulo, esquecido num vilarejo de 5.000 habitantes, onde se produzia principalmente o açúcar e onde a população de escravos era de mais ou menos 3.000 pessoas. E ele estava exatamente no meio do nada. Incomodava a Florence o seu isolamento diante das dificuldades para se imprimir qualquer coisa, qualquer texto, por haver em toda a província de São Paulo, que incluía naquela época o atual estado do Paraná, em toda a província havia apenas uma oficina impressora que pertencia a um dos jornais da capital. Isto o levou a uma ampla pesquisa por sistemas alternativos de impressão que acabou por desenvolver um método pelo qual ele conseguia imprimir, inclusive a cores. Deu a essa descoberta o nome de poligrafia. Em 1832, já prestava serviços de impressão de escritos e desenhos à comunidade da Vila de São Carlos e região, como comprovamos através das petições que ele enviava à Câmara Municipal local. O que importa ressaltar, e isso vem paralelo à técnica, é que a busca de métodos práticos e baratos de impressão era uma meta da qual ele não abdicava. Isso viria a preencher uma lacuna em termos de impressão na região em que vivia. E, de fato, Florence imprimiu pela poligrafia textos e fez anúncios de venda de produtos como chapéus e até um mapa itinerário da província que imprimiu por esse processo. E, curiosamente, um mapa encomendado pelo governo provincial. Portanto, prover o seu meio com a possibilidade de um aparelho que pudesse imprimir, anunciar, informar, era a sua motivação principal. A ideia da fotografia ele veio, por um lado, pelas informações que recebeu de um jovem boticário, Joaquim Correia de Mello, que era funcionário da botica de seu sogro, Álvares Machado, sobre as propriedades do nitrato de prata. Florence tinha conhecimento da câmera obscura como dispositivo auxiliar para o desenho, ideal para se delinear uma vista ou uma paisagem. Tal como todo artista e viajante de sua época, sabia das propriedades do instrumento. Seu princípio era amplamente conhecido e utilizado na Europa, remontava, como sabemos, ao passado longínquo. Inteirado das propriedades do nitrato de prata, utilizou-se dessa substância para sensibilizar o papel, o qual colocou no interior de uma câmera obscura, rudimentar, de construção caseira, bastante diferente da óptica com que contava Daguerre, Niepce e outros, dos irmãos Chevalier e assim por diante. Ele construiu uma câmera obscura, uma paleta, sua paleta de desenho, com furinho, e colocou uma lente de um lorgnon, de um monóculo como lente. Isso aconteceu no dia 20 de janeiro de 1833. Ele produz a primeira fotografia através da câmera obscura, após 4 horas de exposição. Ele ainda menciona outras imagens que ele realizou pela câmera obscura, um busto de Lafayette, a vista da cadeia de Campinas, isso daí por volta de 34 e 35. Na realidade, obteve uma imagem em negativo, foi isso que ele obteve. Ele não obteve uma imagem positiva. Mas no mesmo mês de janeiro de 1833, ele escreve no seu diário: se, todavia, a imagem puder fixar-se no vidro, só será indispensável a primeira operação.
ajeitando-se em seguida o papel preparado por baixo do vidro. Papel preparado significa um papel preparado com sais de prata, papel salgado. E colocar esse papel no sol, em contato com o original, e a imagem adquirirá seu sentido verdadeiro. Ele escreve em francês, né? Son vrai son, quer dizer, a imagem no sentido verdadeiro. Se o vidro não retiver as cores, um papel extremamente fino e transparente poderá, sem dúvida, servir. Portanto, ele faz essa indagação e essa já quase que um aviso do processo de duas operações. Ou seja, estamos falando de negativo e positivo. Só que existe aí um desvio de rumo. Apesar do encanto que ele teve com a experiência estética, inusitada, de reter as imagens das coisas do mundo no interior da câmara obscura, resolveu aplicar esse conhecimento no desenvolvimento de uma técnica de reproduzir seus temas sobre papéis fotossensíveis copiados em contato com uma matriz de vidro. Tratava-se de uma forma de, aspas, imprimir pela luz, ou seja, multiplicar a informação em série. Pode-se dizer, portanto, que essa técnica se constitui num desdobramento imediato de sua experiência com a câmara obscura. Deu um nome a esta invenção, isto em 1833, de fotografia. E depois o nome fotografia vai ser redescoberto, né, por John Herschel, famoso cientista, o descobridor do hipossulfito, etc. Mas ele passa a usar o termo fotografia em 1839. Ao longo dos 5 anos seguintes, entre 1833 e 1838, ele relata em seus diários as experiências que fazia, desenvolvidas a partir do estudo dos volumes que ele fazia vir da Europa e que levava meses para chegar para lá. Sendo a principal referência Berzelius, cuja obra do sueco havia sido recentemente publicada em francês. Isso em 1833-34. Seus diários e os exemplares copiados por seu processo fotográfico de diplomas maçônicos e rótulos de farmácia, que nós já vamos ver, testemunham esse progresso dos seus trabalhos entre essas datas de 5 anos. Dentre todas as substâncias estudadas, sua preferência para sensibilização de papéis recaiu sobre o cloreto de prata e o cloreto de ouro. O mesmo ocorreu em relação às suas investigações em busca de algum solvente que pudesse remover ou dissolver os sais de prata que não foram atingidos pela luz e assim tornar as imagens permanentes. Florence encontrou na urina e na amônia a solução para isso. Fez uso da urina em função da amônia em sua composição, isso das suas primeiras experiências, como substância que tornava estáveis as cópias fotográficas preparadas principalmente com cloreto de ouro. A partir das leituras de Berzelius, Florence tomou contato com as propriedades da amônia enquanto substância que eliminava os sais de prata não atingidos pela luz. Passou então a empregar o amoníaco cáustico como meio de impedir seus exemplares de emparecerem, escurecerem. Tudo indica que ele tenha sido o primeiro a fixar de forma efetiva uma imagem fotográfica, pelo menos 5 anos antes de Daguerre, Taubes, que utilizavam o sal de cozinha, cloreto de sódio, né, comum, para uma precária forma de fixar. E é interessante porque o conhecimento do amoníaco que ele vai buscar em Berzelius vai buscar em
Karl von Schiller, em 1750, que descobre que a amônia ela serve como solvente para sais de prata que não foram atingidos pela luz. Mas Schiller não tinha a mínima ideia da fotografia, ele não estava procurando isso. Então Berzelius vai buscar, em Schiller e o Florence, vai buscar em Berzelius, por esse caminho, né, a ideia. E realmente ele usa esse amônia hidroxide, hidróxido de amônio, amônia ou sal amoníaco, como um fixador. A experiência estética de registrar os temas da natureza através da câmera obscura de um lado e a experiência prática de reproduzir ou obter exemplares em série de diplomas maçônicos, etiquetas para farmácia e outras etiquetas do comércio, incluindo também desenho, como o desenho de um índio bororo, e anúncios e assim por diante, constituem-se em fatos de especial importância no contexto da descoberta da fotografia, no contexto mundial. Considere-se que tais impressos, que é muito curioso, circularam publicamente ao longo da década de 1830 pela província de São Paulo, anos antes do famoso 19 de agosto de 1839, data em que foi anunciada a descoberta da guerra. Florence fez publicar 2 declarações pela imprensa brasileira em 1839, assim que teve notícia da descoberta da guerra. Em nenhuma delas reivindica para si a paternidade da descoberta. Aspas. Não disputarei descobertas a ninguém, porque uma mesma ideia pode vir a 2 pessoas, porque sempre achei precariedade nos fatos que alcançava, e a cada uma o que lhe é devido. Fim da citação. E temos que admitir que é uma postura generosa de um homem inconformado com sua situação de isolamento cultural. Um inventor do exílio, como ele mesmo confidenciava no seu diário. Florence não mais retornou aos seus experimentos fotográficos, daí dessa data então, e sua descoberta passou despercebida no meio caboclo e escravocrata em que viveu e pelas gerações que se sucederam. Suas experiências precursoras com materiais sensíveis e sua descoberta de processos fotográficos permaneceram mergulhados no obscurantismo ao longo de 140 anos. Eu queria passar umas imagens para a gente ver um pouco, sentir um pouco mais concretamente essa rápida fala que eu fiz para vocês. Um pouco da iconografia de Florence para a gente ver algo sobre o talento dele. A gente vê um índio bororo, o local Mato Grosso, durante a expedição, no ano de 1827. Técnica lápis e aquarela sobre papel. Esse desenho serviu de referência para trabalhos posteriores executados pela técnica da poligrafia. É possível ainda que tenha servido para fazer reproduções deste, isto é uma dedução minha, por meio de processos fotográficos desenvolvidos por ele. Reproduções deste desenho. Pelo menos, isso é muito interessante. Em 1838, o príncipe de Joinville, filho do rei Luís Filipe da França, visitava o Brasil e estava de noivado com a irmã de Dom Pedro II. Ele recebe de presente Luís Filipe, o menino, o príncipe de Joinville. Ele recebe um desenho de um índio bororo, que eu tenho 90% de certeza que seria a partir
dessa matriz desse desenho, ele recebe de presente do diretor da Academia Brasileira, da Academia Imperial das Belas Artes, Félix Émile Tonnerre. Tonnerre, esse irmão daquele Tonnerre que morreu durante a expedição. E diz Félix Tonnerre que colocou a fotografia, o desenho fotografiado, como ele chamava, do índio Borolo, que era uma cópia fotográfica, em 1838, na pasta de quem? Do príncipe de Joinville, como presente, uma lembrança. Estamos falando do príncipe de Joinville, filho do rei Luís Filipe, em 1838. A data é muito sugestiva. Aqui, bom, essas peças aqui que nós estamos vendo, essa anterior e outras que se seguem, vêm de dois arquivos, né? Um deles é o Instituto Hércules Florence, em São Paulo, o outro também de uma descendente de Florence, também uma tetraneta, chamada Leila Florence, que mantém essa iconografia e esses exemplares fotográficos, os exemplares fotográficos com o Instituto Hércules Florence. Essa página, esse desenho, é um desenho de uma página do manuscrito, do primeiro manuscrito, não, perdão, é uma página do manuscrito L'Ami des Arts livré à lui-même, e tem uma continuação do nome Pour recherche et découverte sur différents sujets nouveaux. Um facsímile do L'Ami des Arts está aqui, né, que foi trazido pelo Antônio Chico Florence, e que fizeram um trabalho enorme durante 5 anos, fizeram um facsímile fantástico, e exatamente esse desenho existe nesse original, esse facsímile. O que representa esse desenho? O encontro dos índios no dia 11 de abril de 1828. Na parte superior da ilustração, a ilustração mostra uma piroga que transporta um grupo de índios da tribo Apiacá. Abaixo, mostra o encontro, a chegada da expedição Langsdorff e a acolhida dos índios na margem, né, na outra margem. Vocês podem ver que o cacique do outro lado é uma figura central e um encontro assim, histórico e perdido, né, na selva, onde Langsdorff está vestido a Napoleão. Né, está completamente louco já nessa altura. Então ele vai cumprimentar o cacique, né, e os apiacás. Podem ver de costas um chapeuzinho Napoleão. Esse é um exemplar raro de Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, recém-empossado no trono. Tinha, então, 15 anos de idade, 1840. Ia fazer 15 anos. Ele ainda não havia sido coroado, mas já era empossado o imperador do Brasil. E esse é um desenho, é uma poligrafia. Vejam, isso é um impresso pela poligrafia a cores, infelizmente não está a cores aqui, do menino imperador Dom Pedro II. Essa alegoria, para mim, é surpreendente, para outros especialistas que olham essa iconografia do Florence também, porque é uma espécie de uma sátira da civilização, trazendo uma oficina impressora, né, para a província de São Paulo. Vocês veem anjinhos do lado de cá, anjinhos do lado de lá, aqui a selva, né, à direita da imagem, e a civilização vem chegando nos seus anjinhos
é uma paródia que ele faz, né? 1830, naquele momento em que ele está desesperado em inventar um meio de impressão, que acaba inventando a poligrafia. Isso foi impresso, é um original, lápis e nanquim sobre papel. Aqui um desenho que ele fazia nessa prancha de vidro que eu expliquei para vocês, né? E um diploma maçônico. O que a gente vê aqui é tinta, a edição em inglês, esse livro aparece com essa imagem. Tinta nanquim sobre papel. Tamanho 18 e quebrado 18,2 por 27,5. Esse desenho originou a publicação em série de diplomas maçônicos. E as pessoas me perguntam, mas por que diplomas maçônicos? Quer dizer, por que não? Né? O sogro de Florence era grão-mestre da maçonaria. E num dado momento eles não tinham lá diplomas impressos. Então é interessante sempre perceber o uso prático que ele faz da descoberta dele. Quer dizer, não era apenas um devaneio estético, mas colocar em prática no meio escravocrata, no meio inculto, né? Num lugar onde não existe imprensa. Né? Então, esse é o desvio que ele faz para não ter continuado com mais trabalhos com a câmera escura. Né? Aquilo que ele fez, mas é um desdobramento daquilo que mais interessou. E aqui o diploma. E aqui o diploma. Já bem apagado, e de qualquer maneira é um contato daquela matriz. Tem 20 por 29 centímetros. Exemplar do mapa do diploma maçônico e aqui etiquetas para a farmácia. E ele ainda escreve e detalha que essas etiquetas podem ter um emprego para botica, para rótulos de farmácia. Tanto é que vocês veem aqueles vidrinhos, algumas coisas que dizem respeito à farmácia, laboratório e tal. Mas ele mudava o desenhozinho e aproveitava os rótulos para fábrica de chapéu ou para tecido. Eu diria que a gente está diante de uma cartografia, uma geografia da descoberta, né, onde vocês podem ver que a descoberta da fotografia, ela acontece, ou a invenção da fotografia, acontece, né, entre França e Inglaterra, vamos dizer, as mais consideradas, ou citadas, né, e repetidas na história da fotografia. E, de repente, um acidente de percurso mostra que, d'outre-mer, poderia também acontecer um fenômeno desse tipo. Florence era um autodidata. Ao contrário do que, como disse antes, de um Debré ou de um Rugendas, nunca frequentou uma academia de arte e nunca esteve imerso no estudo sistemático do desenho da pintura. Não obstante, sua participação como desenhista na expedição científica ao interior do Brasil é testemunho de uma das mais importantes obras iconográficas levada a cabo no continente americano nos princípios do século XIX. Do mesmo modo, Florence não teve, tampouco teve uma formação científica em alguma instituição de ensino superior na França, de onde partiu apenas com 19 anos de idade. Seu interesse pelas distintas disciplinas científicas foi absolutamente impessoal. Aprendeu nos compêndios que estavam ao seu alcance e na própria pesquisa empírica, visando sempre a aplicação prática de sua descoberta. É isso que muitas vezes na Europa e em outros lugares não foi entendido. Mas por que a aplicação prática? Por que ele seguiu esse caminho? São milhares de perguntas, eu posso escrever um livro sobre as perguntas. E a polêmica também é grande. O fato é que a fotografia teve múltiplas paternidades. A genialidade dos diferentes precursores
Wedgwood, Niepce, Daguerre, Foxtalbot e Hercule Florence reside justamente na feliz conjugação de descobrimentos pré-existentes. Esses conhecimentos da física e da química poderiam ser aplicados de forma mais ou menos eficaz por algum investigador seriamente comprometido, onde quer que ele se encontrasse. Processos fotográficos podiam ser descobertos, inclusive além mar, até na remota Vila de São Carlos, milhares de quilômetros afastada dos grandes centros produtores e exportadores da cultura ocidental. No entanto, óbvio, o aperfeiçoamento técnico da fotografia e seu concomitante desenvolvimento, isso sim, só poderia ocorrer, como de fato ocorreu, em contextos socioeconômicos e culturais totalmente distintos do Brasil e de toda a América Latina. Os países que eram palco da revolução industrial que se processava naquele momento. A descoberta de Florence, embora não tenha modificado ou influenciado em nada o curso dos subsequentes aperfeiçoamentos e desenvolvimento da fotografia, vem acrescentar um fato novo à sua própria história. Essa história da fotografia que tem andado por caminhos tão, às vezes, estreitos em termos de interpretação, ou em termos de contexto histórico, social, político, religioso, etc. No entanto, certos fatos desenterrados do passado nem sempre são bem-vindos no templo das histórias oficiais. Tais visões estreitas do mundo se chocam, obviamente, com as abordagens culturais da história. Aqui lembro Marc Bloch quando disse: o passado é, por definição, um dado que coisa alguma pode modificar. Mas o conhecimento do passado é coisa em progresso que ininterruptamente se transforma e se aperfeiçoa. É sabido que existem posturas conservadoras, quando não superficiais, que seguem repetindo versões tradicionais, que remetem ao rodapé das histórias oficiais, às realizações que não se consagraram. Me refiro, mais uma vez, aos fatos isolados, que permaneceram soterrados, e aos agentes anônimos que os promoveram, suas vidas, hábitos, feições e saberes. A tudo aquilo que foi, enfim, considerado sem interesse e, portanto, mantido sistematicamente nos subterrâneos da história. Eric Hobsbawm chama esses desconhecidos de pessoas extraordinárias, pois aquilo que realizam e pensam faz a diferença. Essas pessoas não deixaram traços na narrativa macrohistórica, nas histórias panorâmicas e nas histórias globais. Nessas histórias, homens e mulheres não passaram de meros figurantes. A historiografia da fotografia manteve a tradição do que foi consagrado numa perspectiva eurocêntrica. Esta é a sua postura ideológica. Tive o privilégio de idealizar e levar a cabo um projeto de comprovação e reconstituição científica de sua descoberta, apresentado no plano internacional a partir de 1976, e buscar contribuir para que Florence merecesse o devido reconhecimento como um dos descobridores da fotografia. Os manuscritos existentes, assim como os exemplares fotográficos sobreviventes, são, sim, monumentos fotográficos preciosos, que testemunham a descoberta isolada de Hercule Florence, que tiveram lugar na remota vila de São Carlos, no interior do Brasil, uma descoberta pioneira nas Américas e contemporânea às que ocorriam na Europa. Esses artefatos e suas histórias enriquecem o patrimônio cultural, material e imaterial no âmbito universal. Elas têm certamente seu lugar na memória do mundo. Muito obrigado.